Começamos mais um dia aqui e o último dia, né, de congresso. Esse congresso que tá lindo, muita gente legal já passou por aqui, muita gente legal ainda vai passar e agora começando, né, com chave de ouro, temos aqui a doutora Thaisa Maia, grande amiga nossa, doutora Fernanda aqui também do meu lado, minha companheira de podcast, já tivemos em outros, né? Já. E a Thaisa finalmente veio aqui para participar desse podcast. Já tem um tempo que a gente está tentando. Já são alguns congressos tentando e agora finalmente que deu certo. O último marcaram no meu aniversário. Então aí não teve como. Não teve como concorrer. Mas que bom que deu certo dessa vez. Com Obrigada certeza. por você ter vindo. Alegria sempre poder colaborar. Pra gente, se você... E Thaisa, além de radiologista maravilhosa, excelente, também é uma grande amiga nossa pessoal, né, na vida. Sim. Então esse podcast tá especial pra gente. Estamos Tá na varandinha, E aí... Faltou cerveja. Nossa, mais tarde. Mais tarde, talvez. Mas o legal da Thaisa, assim, que eu toda hora falo e vou falar de novo, né? Que a Thaisa, além de ser uma pessoa incrível, ela é uma radiologista que ela tem conhecimentos peculiares. Fora da curva, completamente. Sim. E eu acredito que eu sou muito fã, né? Eu sou muito fã. Então eu sempre falo o seguinte, que a Thaisa é a primeira e talvez ainda a única radiologista que é cientista de dados. Olha isso. É a única, né, que a gente conhece. Por enquanto, a gente, né, sim. tá sozinha no mercado. E olha, e é muito importante, assim, eu acho, Thaisa, o trabalho que você faz de informar as pessoas sobre saúde digital no geral. Então, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente, né, esse papel da saúde digital, da radiologia, o que isso tem a ver, onde que entra, pro pessoal que não conhece, não entende direito ainda os conceitos. Traz pra gente um pouquinho sobre isso. Ai, gente, primeiro, obrigada pelo convite, é uma alegria imensa poder colaborar. E realmente, assim, eu tenho uma coisa fora da curva, fui aprender a programar, então sei qual é o tipo de rede neural que constrói as imagens pra gente. Mas a verdade é que eu estava vendo ali o banner de vocês e, assim, na realidade a gente está dentro de um ecossistema de parcerias para poder prover o melhor diagnóstico. Sim. E aí, o que tem a ver saúde digital com isso? Saúde digital, por conceito, ela engloba práticas, técnicas e atitudes que se modificam em função do crescimento do espaço digital. Então, assim, com o crescimento dessas tecnologias, você mudou a forma de fazer as coisas. E essa mudança de forma de fazer as coisas foi que possibilitou os conceitos de Big Data, né? Você tem um acúmulo hoje, um armazenamento de dados muito grande, que permitiu, inclusive, esses sistemas de inteligência artificial serem formados. Então, assim, saúde digital tem tudo a ver com as bases de dados que dão suporte para a inteligência artificial, que são usadas para resolver qualquer tipo de problema que a gente tenha, né? Então, assim, se a gente tem um ecossistema de parcerias e a gente tem um problema que seja, por exemplo, a ausência de justificativa quando um dentista pede um exame de imagem, né? Se isso for de uma maneira fluida de um sistema para o outro, se os sistemas se falarem, se isso for feito da maneira que deve ser feita, como a lei da telesaúde manda, seguindo as diretrizes da Organização Mundial de Saúde para a utilização dessa ferramenta para resolução de problema, isso vai, daqui a algum tempo, isso não vai ser um problema, né? Então, a gente já avançou muito com o diagnóstico, a gente avançou muito em relação à identificação de cárie, a cefalometria, a perda periodontal, problemas periodontais, mas a gente ainda tem muita oportunidade de usar essa ferramenta para resolver problemas do dia a dia também, que, assim, a gente precisa unir essas pontas que ficam soltas, né? Em favor do diagnóstico, em favor do paciente, para que ele realmente tenha uma fluidez melhor das suas informações de saúde, Sim, que isso possa beneficiar isso vai ajudar ele. no diagnóstico e na velocidade
qualidade dessa informação chegar ao paciente também, na organização de todo o processo. Com certeza. Sim. Até do histórico, para ele manter o histórico dos seus exames. Sim. Né? E poder ter a liberdade de ir para um lugar e para o outro e não ter que não perder essas informações Sim. de saúde que são esse histórico que é importante para a gente fechar diagnóstico. E a gente fala, né? Você trouxe esse conceito dos dados, né? A gente tem uma quantidade muito grande de dados e uma pouca capacidade de processar esses dados. Porque a gente, enquanto humano, a gente não é multitarefa, a gente não consegue processar de forma rápida, né, ágil. Exato. E encontrar interseções entre esses dados. Correlações, Correlações. Né? Padrões ocultos ao olho humano, Sim. à percepção humana. Exatamente. Então, é interessante a inteligência artificial porque ela consegue trazer esse processamento de dados de forma muito mais ágil, ela consegue armazenar, né, e fazer essas correlações também de uma forma que talvez levaria muitos anos para que a gente conseguisse fazer isso. Então, assim, quando a gente fala de inteligência artificial, a gente está pensando em, ai meu Deus, a inteligência artificial vai roubar o nosso emprego. Mas não! Não é só isso que é a inteligência artificial. E também ela não vai fazer isso, né? Não, de maneira nenhuma. Na realidade, a gente sabendo usar é uma ferramenta que vai dar produtividade para a gente, que vai abrir outras possibilidades de atuação. Que, assim, lembrem do conceito. São mudanças, práticas, técnicas e atitudes que se desenvolvem em detrimento do crescimento do espaço digital. Então, se cresceu, a forma mudou de trabalhar. Então, a gente precisa olhar para problemas antigos, assim, saber fazer as perguntas e saber ligar as soluções tecnológicas, captar dados, né? A gente tem muitas soluções, assim. Ontem teve uma palestra de inteligência artificial com um palestrante de Harvard, não estou lembrando o nome dele, e ele chegou a falar isso. Não, teve o Vinícius antes, mas teve um outro depois. A do Vinícius foi o Jorge. Jorge, isso. E ele falou que, assim, as oportunidades que a gente tem, por exemplo, o Invisalign tem uma base de 16 milhões de pacientes de dados. É muito base. Aí, assim, olha, é uma base que, assim, você tem muita oportunidade de tratar aquilo ali e trazer soluções para as pessoas, porque com certeza ali, naqueles escaneamentos, podem ter lesões que sejam consideradas pré-malignas, podem ter lesões que tenham passado porque, assim, você não olhou com outro olhar, você olhou para o Invisalign. E aí o que leva a uma outra reflexão é que, assim, o paciente que foi fazer o Invisalign, fez o escaneamento e está nessa base de 16 milhões, ele fez com um objetivo. Mas para que a gente use essa base, ele tem que ter o consentimento para que vai ser usado para a base de inteligência artificial. Então, isso muda a maneira da gente trabalhar, isso muda a maneira da gente esclarecer isso para ele, isso muda o consentimento que é coletado na primeira consulta de diagnóstico. Então, assim, de 16 milhões, se 10% conseguir dar o já é ok, muita coisa, né? é uma base bacana para você fazer rodar uns modelos desses, entendeu? Com certeza. Legal. Então, assim, já que digitalizou, por que não aproveitar isso? Sim, Né? sim. Concordo plenamente, porque sim, é necessário realmente que a gente agora faça esse esforço de processar esses dados olhando para outros lugares. Exato. Né? E assim, a gente tem isso, a gente pode evoluir, a gente pode avançar muito e muito rápido, em pouco tempo, para o suporte ao paciente. Exato. Né? E outra coisa, tem coisas que a gente às vezes vai pensar em procurar dentro, né, desse processo todo, de todos esses dados e tudo mais, mas vão ter coisas ali que vão ser encontradas e que a gente não sabe como que ele encontrou. Mas às vezes é isso, às vezes ele viu uma alteração que a gente até hoje nunca conseguiu enxergar, que vai indicar uma malignidade antes mesmo do processo imaginológico estar ali. Sim, Exato. Tem muita coisa que dá para ser estudada, né? Muita coisa. Então, assim, são trabalhos de pesquisa que podem ser feitos. Mas antes disso, a gente precisa saber fazer as perguntas. Sim. A gente precisa realmente falar muito de saúde digital, inteligência artificial, porque uma coisa anda com a outra. Não adianta, você precisa do ecossistema, você precisa do macroambiente para que realmente você entregue soluções de valor.
né? Na radiologia a gente avançou muito, a radiologia é a vanguarda da saúde digital, está incluída dentro do telediagnóstico. Sim. Né? Dentre todas as teleprescrição, teleodontologia, você tem o telediagnóstico, onde está incluída a teleradiologia. Então, a forma de fazer possibilitou o armazenamento desses dados, possibilitou identificar o problema e a gente vê que a gente tinha forma diferente de resolver esse problema, suportado por tecnologia. Então, tem tudo a ver, tudo a ver. Com certeza. Eu acho que a gente tem muita coisa ainda para crescer, para evoluir dentro desse mercado, O caminho né? é infinito aí, né? Não tem limite. De Não, é onde a gente vai gigante. parar? Mas eu tenho uma outra questão que é a seguinte: eu tive fazendo uma disciplina de inteligência artificial dentro da FEA, que é a Faculdade de Economia e Administração. Porque eu sou doida, né? Tipo já não assim, tava, igual a mim, né? já não tava Ela me chama de caótico o doida suficiente. Eu tô programando com a eficiência de dados, mas a outra tá lá fazendo. Pois é, não. Louca aqui. E aí, eu acho que foi legal porque me fez enxergar para um outro caminho da inteligência artificial, que é gestão da empresa. Exato. A nossa empresa Radiologia, né, para quem tem uma radiologia, para nós que temos dados, né, de exames de pacientes também, nós somos empresas que temos muitos dados na mão. Sim. E, além disso, toda essa tecnologia, ela pode ser aplicada, implementada para desenvolver estratégias para a empresa alavancar, melhorar processos. Sim, com certeza. E isso a gente ainda não está aplicando, porque é muito novo. A própria administração e economia, eles aplicam em grandes portes, assim, né? Sim. Em grandes empresas, nos bancos e tudo mais. Mas isso vai chegar em algum momento para o menor. Com certeza. E, obviamente, como a gente a radiologia, a especialidade que traz mais a tecnologia, eu acredito que a radiologia vai implementar muito disso dentro da gestão das clínicas também. Talvez vai ser das primeiras a implementar, né? Ah, não Ela já tenho está mais dúvida ligada com a disso. tecnologia, né? Não tenho dúvida disso e eu ouso dizer que a radiologia tem um papel, uma responsabilidade até, vamos dizer assim, grande em unir essas pontas que estão soltas, entendeu? Sim. Plataformas como o IDOC, onde o paciente acessa, onde o dentista solicitante acessa, a clínica acessa, o laudador acessa. Então, assim, todos estão ali dentro de uma mesma plataforma, ali, interligados. E isso é muito importante que os registros estejam ali, porque é isso que você falou, é isso que você consegue criar uma jornada, né, do ciclo de vida daquele dado, acompanhando o histórico do paciente, para que você possa realmente dar sentido àqueles dados, porque dados sem contexto, ele não tem muito valor. Não tem valor nenhum. Ele precisa de um contexto, o contexto vem do ecossistema, vem do ambiente, vem do conhecimento científico e vem da pergunta que a gente faz. Então, eu acho que assim, a radiologia tem tudo para explodir, para ser protagonista, para juntar essas pontas que faltam, entendeu? Principalmente com clínica, porque é um prontuário. É um prontuário com certeza. eletrônico que a gente não tem a informação clínica, mas olha que legal se a gente tivesse. A doutora Tessa falou isso no primeiro dia, na palestra do primeiro dia. Como seria bom se a gente tivesse a informação clínica ali. Nossa. Né? Registre. O dentista solicitante tem que dizer o motivo que ele está pedindo aquilo. Quanto mais ele detalhar com informação Isso é uma clínica, briga forte, isso é uma briga forte, antiga, uma dor antiga, nossa, né? Sim. Então, e a gente precisa ter esse livre acesso também, fazer esse senso de comunidade. Eu acho que uma plataforma para isso não tem como ser melhor, assim, com o know-how que a Radio Memory tem, sabe? Com a penetração de mercado, com conhecimento. Gente, assim, vocês estão com a faca e o queijo na mão. Me ponho à disposição aí da Radio Memory. Opa, queremos. Vamos aproveitar. Você não bota, não, porque a gente tem intimidade, a gente explora, tá? Bota à disposição, porque assim, tem várias oportunidades de você juntar essas pontas aí numa mesma plataforma e realmente fazer a diferença. Eu acho que a gente vai ter que ter mais vários papos com a Não, Thais em mas outros momentos. muitos mais. A gente tem que conversar sobre a possibilidade do radiologista ir para a carreira de cientista
cientista de dados também. Sim. Totalmente Nosso novo. tempo esgotou, porque esse assunto Ai, é mas, infinito. ai, amiga. Gente, Mas a vai gente deixar vai com ter gostinho que de quero deixar. mais. Ah, é porque a gente se deixar, a gente aqui vai ficar o dia inteiro só batendo papo, conversando. Mas foi muito bom, obrigada. Ai, mesmo. gente, eu que amei. Muito muito obrigada. bom. Inclusive, eu quero dizer também, para a gente finalizar aqui, que em breve, você que está querendo entender mais sobre esse universo, sobre essa área de ciência de dados, de saúde digital, acompanhem, porque em breve Thaisa estará com um curso e ninguém Algumas melhor do novidades que ela. Sim, aí para sair. Aguardem para Pioneira, Aguardem, pioneira aguardem que nessa nós área vamos ter conteúdo específico para a radiologia. Isso. É isso aí, gente. Muito Obrigada, obrigada. Thaisa, muito amiga. obrigada. Obrigada, beijo. Beijo, Valeu, Radio pessoal. Memory.